senhoras, senhores vereadores, colegas, funcionários da casa, assessor jurídico Bruno, todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, Facebook, Instagram, nosso boa noite. Estamos iniciando a nossa 8ª reunião ordinária. Vamos para nossas preces. Dando início aí a nossa pauta, a leitura da pauta, breve leitura. Leitura, discussão e votação do projeto de lei número 14/2026. Leitura, discussão e votação do projeto de lei número 21/2026. Leitura, indicação, pequeno expediente, palavra livre, encerramento, leitura e votação da ata. Vamos iniciar. Vereador Juninho Cabana, por favor, faça a leitura do projeto de lei complementar 14/2026, por gentileza. Boa noite a todos que nos acompanham pelas redes sociais, aos nobres colegas, aos funcionários dessa casa. Projeto de lei complementar número 14 de 2026. Ementa. Dispõe sobre a criação de gratificação pelo exercício das funções essenciais ao procedimento de contratação pública no âmbito do Poder Legislativo Municipal em entendimento da Lei Federal número 14.133, de 1º de abril de 2021. Disciplina a capacitação dos agentes públicos envolvidos nas contratações administrativas e da outras providências. A mesa diretora da Câmara Municipal de Glicema, no uso de suas atribuições legais e regimentais, propõe o seguinte projeto de lei complementar. Primeiro, fica instituído no âmbito do Poder Legislativo Municipal gratificações pelo exercício das funções essenciais aos procedimentos de contratação pública prevista na Lei Federal número 14.133, de 1º de abril de 2021, a ser concedida mediante portaria do presidente da Câmara Municipal. Primeiro, a gratificação será devida aos servidores formalmente designados para exercício das seguintes funções: agente de contratação, gestor de contratação e fiscal de contratos. Segundo, a gratificação corresponderá a 20% do vencimento base do servidor designado. Terceiro, a gratificação. Primeiro, possui natureza propter laborem. Segundo, não ser incorporado aos vencimentos para qualquer efeito. Terceiro, não integra base de cálculo para vantagens permanentes. Quarto, será dividida apenas durante o período de efetivo exercício da função. A gratificação acompanhará automaticamente os ajustes incidentes sobre o vencimento básico do cargo efetivo do servidor designado. O servidor designado para mais de uma das funções previstas nesta lei receberá apenas uma única gratificação, vedada a acumulação. Artigo 2º. As funções previstas nessa lei observarão obrigatoriamente o princípio da segregação de funções, vedada a concentração de atribuições incompatíveis em um mesmo servidor, nos termos da Lei Federal nº 14.133, de 2021. O servidor designado como agente de contratação não poderá atuar simultaneamente como fiscal de contrato, do mesmo procedimento licitatório ou contratação direta. O servidor designado como fiscal de contrato não poderá emitir parecer jurídico, atuar como controle interno ou praticar atos decisórios relativos à homologação ou adjudicação do mesmo procedimento. O gestor de contratos exercerá funções de supervisão administrativa da execução contratual, distintas das atribuições técnicas e operacionais do fiscal de contrato. É vedada a designação do mesmo servidor para o exercício simultâneo de funções potencialmente conflitantes dentro do mesmo procedimento licitório, contratação direta ou contrato administrativo,
especialmente quando a acumulação comprometer a segregação de funções e independência da fiscalização ou o controle interno da execução contratual. As designações deverão observar preferencialmente: primeiro, compatibilidade entre a formação técnica ou experiência profissional do servidor e as atribuições da função. Segundo, ausência de conflito de interesse. Terceiro, compatibilidade da carga de trabalho com as demais atribuições exercidas pelo servidor. Quarto, observância das orientações expedidas pelo controle interno. Sexto, salvo a justificativa expressa, excepcional devidamente fundamentada pela autoridade competente, não poderão ser exercidas cumulativamente pelo mesmo servidor, em relação ao mesmo processo ou contrato. Primeiro, as funções de agente de contratação e fiscal de contrato. Segundo, as funções de fiscal de contrato e gestor de contrato no mesmo contrato administrativo, salvo impossibilidade administrativa devidamente motivada pela autoridade competente e acompanhada de justificativa formal de controle interno. Terceiro, as funções de fiscal de contrato é responsável pela liquidação da despesa. Quarto, as funções de fiscal de contrato é membro do controle interno. Quinto, as funções de fiscal de contrato é emitente de parecer jurídico relacionado ao respectivo procedimento. Sexto, outras atribuições cuja acumulação comprometida a independência do controle administrativo. Artigo 3º, que compete ao agente de contratação. Primeiro, conduzir a fase externa do procedimento licitatório. Segundo, receber, examinar e dar impulso aos documentos e procedimentos relativos às licitações e contratações diretas. Terceiro, promover atos necessários ao julgamento das propostas e habilitação dos licitantes. Quarto, conduzir sessões públicas, presencial ou eletrônica. Quinto, solicitar apoio técnico das áreas demandadas quando necessário. Sexto, encaminhar os autos a autoridades competentes para adjudicação, homologação ou demais deliberações cabíveis. Sétimo, desempenhar outras atribuições correlatas previstas na Lei Federal nº 14.133 de 2021 e em regulamento. Artigo 4º, que compete ao gestor de contratos. Primeiro, coordenar e supervisionar a execução administrativa dos contratos. Segundo, acompanhar os prazos de vigência, renovação, reajustes e prorrogação contratual. Terceiro, promover interlocução administrativa entre contratada e administração. Quarto, controlar a documentação relacionada à manutenção das condições de habilitação da contratada. Quinto, auxiliar na adoção de providência relacionada ao reequilíbrio econômico-financeiro, aplicação de penalidades e alterações contratuais. Sexto, subsidiar a autoridade competente com informações sobre a execução contratual. Sétimo, desempenhar outras atribuições correlatas previstas na Lei Federal 14.133 de 2021 e em regulamento. Artigo 5º. Compete ao fiscal de contrato. Primeiro, acompanhar, fiscalizar a execução do contrato, em conformidade com a Lei Federal no 14.133 de 2021 e com os termos pactuados. Segundo, verificar o cumprimento das obrigações contratuais pela contratada. Terceiro, anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução contratual. Quarto, determinar a regularização de falhas, vícios ou irregularidades verificadas. Quinto, atestar o recebimento de bens, materiais e serviços para fins de liquidação de pagamento. Sexto, comunicar imediatamente à autoridade competente ao gestor de contrato situações que demandem providências superiores. Sétimo, elaborar relatórios de fiscalização quando necessário. Oitavo, desempenhar outras atribuições correlatas previstas na Lei Federal nº 14.133 de 2021 e em regulamento. Artigo 6º. Para toda contratação realizada no âmbito do Poder Legislativo Municipal, poderão ser designados servidores titulares e suplentes para as funções previstas dessa lei. Primeiro, o suplente substituirá automaticamente o titular em caso de férias, licença, afastamento legal, impedimento ou vacância. Segundo, o suplente somente fará jus à gratificação durante o período em que estiver no efetivo exercício da função.
Terceiro, o pagamento da gratificação ao suplente ocorrerá proporcionalmente os dias de efetivo exercício. Artigo 7º. A Câmara Municipal poderá promover, custear ou reembolsar cursos, treinamentos, capacitações, congressos, seminários, certificações e demais atividades de aperfeiçoamento profissional relacionado. Primeiro, a Lei Federal nº 14.133 de 21, a gestão de fiscalização contratual, ao controle interno de governança pública, ao planejamento das contratações, à gestão pública e administração pública correlata, às plataformas eletrônicas de contratação pública e outras matérias relacionadas a atribuições desempenhadas pelo servidor designado. Inciso 1º. As despesas previstas no caput dependerão, primeiro, de interesse público devidamente justificado, de autorização da presidência da Câmara Municipal, de disponibilidade financeira e orçamentária, de compatibilidade com a Lei de Diretriz Orçamentária e com a Lei Orçamentária Anual vigente. Segundo, as participações do servidor em capacitações poderão ocorrer presencialmente ou à distância. Terceiro, o custeio poderá abranger mensalidades, taxa de inscrição, material didático, diárias e despesas de deslocamento quando cabíveis. Despesas acessórias necessárias à participação do servidor. Artigo 8º. O servidor beneficiado com custeio integral ou parcial do curso de treinamento, certificação ou capacitação custeados pelo Poder Legislativo Municipal ficará obrigado a permanecer no exercício do órgão no prazo 1 ano, contando da conclusão do curso ou obtenção da respectiva certificação. Primeiro, caso o servidor solicite exoneração, aposentadoria voluntária ou venha a ser exonerado em decorrência da penalidade disciplinar, aplicará após regular processo administrativo disciplinar antes de decorrido o prazo previsto no caput. Ficará obrigado a restituir ao Poder Legislativo Municipal os valores despedidos com a sua capacitação e forma proporcional ao período remanescente não cumprido. Segundo, a restituição prevista desse artigo poderá ocorrer administrativamente, mediante desconto em verba rescisória observado o limite legal, judicialmente quando necessário. Terceiro, o dever de restituição poderá ser dispensado por decisão fundamentada da presidência da Câmara Municipal em casos de aposentadoria por invalidez, doença grave devidamente comprovada, falecimento do servidor, outras hipóteses excepcionais devidamente justificadas e comprovadas. Artigo 9º. O servidor beneficiado com capacitação custeada pelo Poder Legislativo do município também deverá restituir os valores despendidos quando houver reprovação decorrente de dessídia, negligência ou insuficiência aproveitamento injustificado. Primeiro, considera-se hipótese de desídia para o fins dessa lei. Primeiro, frequência e insuficiência sem justificativa válida, abandono do curso, reprovação por faltas, reprovação decorrente de ausência injustificada em avaliações, desempenhos manifestamente incompatível com a participação regular no curso. Segundo, antes de determinação de restituição será assegurado ao servidor o contraditório e a ampla defesa em procedimento administrativo simplificado. Artigo 10. Cada fiscal de contrato não acumulará simultaneamente quantidade excessivas de contrato, incompatível com a adequada fiscalização contratual, devendo o administrador observar a complexidade do objetivo, a capacidade operacional do servidor, a natureza da contratação, as orientações expedidas pelo controle interno. Parágrafo único. O limite quantitativo de contratos por servidor poderá ser regulamentado por ato da presidência da Câmara Municipal. Artigo 11. Nas atividades disciplinadas por esta lei serão observadas a Lei Federal nº 14.133 de 2021, as instrumentações normativas expedidas pelo órgão de controle interno, os pareceres e orientações jurídicas do Departamento Jurídico, os princípios constitucionais da
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e segregação de funções. Artigo 12. A implementação das despesas previstas nessa lei observará previamente a existência de disponibilidade orçamentária e financeira, bem como os limites de despesa com pessoal previsto na Constituição Federal e na Lei Complementar Federal número 101 de 2000. Artigo 13. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Gricema, 15 de maio de 2026. Marcos Antônio Ribeiro Ferraz, presidente da Câmara. Marinaldo Alves, vice-presidente. Luimar de Batiste Júnior, secretário da Câmara Municipal de Gricema. Passo para a leitura da justificativa desse projeto para o advogado da casa. Boa noite. Cumprimentando todos os membros presentes também, as pessoas que nos assistem nas redes sociais. Justificativa. A presente propositura tem por finalidade adequar o Poder Legislativo Municipal às exigências introduzidas pela Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, instituindo gratificação pelo exercício das funções essenciais relacionadas às contratações públicas, especialmente as funções de agente de contratação, gestor de contratos e fiscal de contratos. A nova Sistemática Nacional de Licitações e Contratos Administrativos exige estrutura administrativa mínima apta a assegurar planejamento, governança, fiscalização e controle adequados das contratações públicas, impondo à administração pública a necessidade de designação formal de agentes responsáveis por etapas específicas do procedimento licitatório e da execução contratual. A proposta observa expressamente o princípio da segregação de funções previsto na Lei nº 14.133 de 2021, evitando concentração indevida de atribuições em um único agente público e fortalecendo os mecanismos de controle interno, transparência e segurança jurídica. A criação da gratificação mostra-se necessária diante do aumento de responsabilidades técnicas, administrativa e funcional atribuída aos servidores designados para tais funções, as quais extrapolam as atribuições ordinárias dos respectivos cargos efetivos. A proposta também contempla política institucional de capacitação continuada dos agentes públicos envolvidos nos procedimentos licitatórios e contratuais, permitindo ao Poder Legislativo promover treinamentos, certificações e cursos especializados, em consonância com os princípios da eficiência administrativa e da profissionalização da gestão pública. Por cautela e proteção ao erário, a proposição estabelece mecanismos de ressarcimento ao poder público nas hipóteses em que o servidor beneficiado com custeio de capacitações venha a solicitar exoneração em período imediatamente posterior à conclusão do curso, ou ainda quando ocorrer reprovação decorrente de desídia, abandono ou insuficiente comprometimento injustificado. A medida busca assegurar racionalidade administrativa, eficiência na aplicação dos recursos públicos e valorização dos servidores efetivamente comprometidos com o aprimoramento técnico da administração pública. A matéria encontra amparo nos artigos 7º, 8º, 117 e demais dispositivos correlatos da Lei Federal nº 14.133 de 2021, bem como na jurisprudência do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, que admite a instituição de gratificação específica para servidores designados para funções relacionadas à gestão e fiscalização contratual, desde que observados os princípios da legalidade, razoabilidade, previsão legal e disponibilidade orçamentária. Diante do relevante interesse público envolvido, espera-se a aprovação da presente proposição. Gricema, 15 de maio de 2026, Marcos Antônio Ribeiro Ferraz, Marinaldo Alves, Luimar de Batiste Júnior. Ao final, vocês podem observar a estimativa de impacto orçamentário e financeiro. Vereador André, o parecer da Comissão de Orçamento. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, funcionários da casa, né? Aqueles que estão nos ouvindo pelas redes sociais. Primeiramente, agradecer a Deus por mais essa reunião. Parecer da comissão, senhor presidente, é favorável. O parecer recebeu 3 votos favoráveis. Vamos à discussão. Parecer da Comissão de Legislação e Justiça. Vereador Ronildo, por gentileza.
Boa noite, senhor presidente, nobres colegas vereadores, doutor Bruno, funcionários da casa e aqueles que acompanham pelas redes sociais. O parecer da comissão, senhor presidente, é favorável. Comissão, parecer, recebeu 3 votos favoráveis. O projeto entra em discussão. Se alguém quiser se manifestar. Podemos votar? Ou alguém quer falar alguma coisa? Podemos votar? Não, eu tenho que... Estou esquecendo aqui, gente. Tem que invocar o artigo 101, porque é lei complementar e votar em turno único. Vocês estão de acordo? Então vamos para a votação? Oi. Eu não dei uma olhadinha. Olhou, Bruno? Cargos. Consegui identificar num primeiro momento, mas a gente pode depois fazer a referência a ele, tá? Mas esses cargos são específicos da lei de licitação. Pode falar. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite à mesa, aos servidores, que assistem. Muito obrigado aqui pela atenção. Minha dúvida aqui, apesar que já estou na casa há um bom tempo, não ter estudado a fundo o projeto. Eu entendo a necessidade das funções e não criar o cargo e criar a função e gratificar é o melhor caminho. Então, só por si já é um bom sinal essa iniciativa. O que me preocupa é a questão da gratificação, porque aqui vai gratificar quem exercer a função aqui que a lei de licitação exige, né, que os quadros do legislativo, qualquer ente público executivo tenha. Mas aqui na casa, eu acho que já tem uma referência de gratificação, porque era saber se tem, né, e como ela está. Porque se cria uma gratificação, mas tem que ter ela antes, o parâmetro. Então aqui está permitindo essa gratificação, vai conceder por um acúmulo de uma função que é necessária, tá correto, mas eu não sei se está garantido que a gratificação já existe. Essa é a minha dúvida de tempo de estudar o projeto. Por que eu estou dizendo isso? Porque, de repente, nós estamos criando o fim para depois resolver o meio. Talvez a gratificação teria que ter antes. Mas... É uma dúvida. Não, quanto ao projeto, ele está correto. Porque nesse caso específico, são funções específicas porque a lei exige. Então, o próprio tribunal entende que tem que ter gratificação. Correto. É exatamente esse ponto, o Bitu. A lei está correta, ela atende aqui os requisitos da lei de licitações. A questão nós aprovamos e vamos aprovar a lei, mas se não tiver a gratificação, numa próxima reunião urgente, tem que ser criado, porque o servidor que for nomeado aqui para exercer a função, por portaria, ele não vai poder receber, se não existir na casa. É essa a questão. Eu entendi. A regulamentação da gratificação. Mas eu tenho quase certeza que ela está no regime, ela está no plano de cargos. Não tenho certeza também não, mas Laís está observando lá. Mas podemos votar, gente?
Aqueles que estiverem de acordo, permaneçam como estão, por gentileza. Projeto aprovado por unanimidade. Laís, quando você encontrar, você me... Projeto de lei número 21, de 13 de maio de 2026. Vereador Leimar Cabano, por favor, faça a leitura. Projeto de lei número 21, de 13 de maio de 2026. Dispõe sobre a autorização de pagamento de quinquênios e demais mecanismos equivalentes do quadro de pessoal cujos fatos geradores e completem a partir de 12 de janeiro de 2026, nos termos da Lei Complementar Federal número 226, de 12 de janeiro de 2026, e da outras providências. Artigo 1º. Fica autorizado o pagamento dos quinquênios e demais mecanismos equivalentes do quadro de pessoal previsto na legislação municipal, cujos fatos geradores se completem a partir de 12 de janeiro de 2026, data de publicação da Lei Complementar Federal número 226, de 12 de janeiro de 26. Primeiro, para fim dessa lei, considera-se fato gerador a data em que o servidor público efetivo completa interstício de tempo de serviço legalmente exigido para a aquisição da vantagem, computado o período de vigência do congelamento determinado pelo inciso 9 do caput do artigo 8º da Lei Complementar Federal número 173, de 27 de maio de 2020, ora revogado pela Lei Complementar Federal número 226 de 2026. Segundo, são alcançados por lei os servidores públicos efetivos estáveis e ocupantes de cargos de provimentos efetivo do quadro de pessoal do Poder Executivo Municipal de Glicema. Que satisfaçam requisitos estabelecidos na legislação municipal pertinente. Artigo 2º. Os pagamentos autorizados por esta lei serão realizados a partir do mês subsequente à publicação dessa lei, com efeitos financeiros desde a data em que o respectivo fato gerador se completar nos termos do inciso 1º do artigo 1º. Artigo 3º. Os quinquênios e demais benefícios e mecanismos equivalentes ao quadro de pessoal cujos fatos geradores computado no período de congelamento nos termos do inciso 1º do artigo 1º desta lei tenham se contemplado antes de 12 de janeiro de 2026, serão objeto de estudo de impacto orçamentário e financeiro a ser realizado pelo Poder Executivo Municipal para fins de possíveis pagamento retroativo mediante a lei municipal específica, dos termos do artigo 8º, a Lei Complementar Federal número 173 de 2020, acrescido pela Lei Complementar Federal número 226 de 2026. Artigo 4º. As despesas decorrentes dessa lei ocorrerão na conta de dotação orçamentária própria do orçamento vigente. Artigo 5º. Essa lei entra em vigor na data de publicação, revogando-se as disposições em contrário. Glicema, 13 de maio de 2026, José Oscar Ferraz, prefeito municipal de Glicema. Passo para a leitura justificativa para o Dr. Bruno. Quanto à justificativa da lei, Glicema, Minas Gerais, 13 de maio de 2026. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores, submeto à apreciação dessa egrégia Casa Legislativa projeto de lei que dispõe sobre a autorização de pagamento dos quinquênios e demais mecanismos equivalentes do quadro pessoal, cujos fatos geradores se completem a partir de 12 de janeiro de 2026, nos termos da Lei Complementar Federal número 226, de 12 de janeiro de 2026 e da outras providências. Do contexto normativo. A Lei Complementar Federal número 173, de 27 de maio de 2020, editada em resposta à pandemia da Covid-19, vedou temporariamente, em seu artigo 8º, inciso 9º, a concessão de anuênios, triênios, quinquênios, sexta parte, licença-prêmio e vantagens equivalentes pelos entes federativos que decretaram estado de calamidade pública, nos termos do artigo 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal. A vedação vigorou entre 28 de maio de 2020 e 31 de dezembro de 2021. A Lei Complementar Federal, número 226, de 12 de janeiro
2026, Diário Oficial da União, 13 de janeiro de 2026, pôs fim a esse regime excepcional ao revogar expressamente o referido inciso 9º, levantando definitivamente o congelamento das progressões temporais. Adicionalmente, inseriu o artigo 8º-A na Lei Complementar número 173 de 2020, facultando aos entes federativos, mediante lei própria, autorizar o pagamento retroativo das vantagens congeladas correspondentes ao período de 28 de maio de 2020 a 31 de dezembro de 2021, condicionando a disponibilidade orçamentária e observância do artigo 113 dos atos das disposições constitucionais transitórias do parágrafo 1º do artigo 169 da Constituição Federal. Item 2. Do quinquênio como direito pré-existente, não incidência dos artigos 16 e 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal. O ponto central da presente justificativa é a natureza jurídica do quinquênio e das demais progressões temporais no contexto do presente projeto de lei. O projeto não cria nova despesa de pessoal, não institui novo benefício e não eleva vencimentos. Ele simplesmente retoma o pagamento de uma vantagem funcional pré-existente, já prevista em lei municipal anterior, cujo desembolso foi transitoriamente suspenso por norma federal de caráter excepcional e emergencial. Com efeito, os quinquênios e demais progressões temporais foram instituídos por lei municipal própria, anterior à pandemia, como componente regular da remuneração dos servidores efetivos do município de Gricema, Minas Gerais. A obrigação de pagá-los jamais foi extinta, apenas seu desembolso foi suspenso durante o período de exceção determinado pela Lei Complementar 173/2020. Revogada a norma de exceção pela Lei Complementar 226 de 2026, o município retorna à sua obrigação jurídica ordinária, que nunca deixou de existir no plano do direito. Nessa perspectiva, a hipótese dos artigos 16 e 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal, número 101 de 2000, não se aplica ao presente projeto. O artigo 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal define como despesa obrigatória de caráter continuado aquela que é derivada de lei ou ato normativo que fixe para o ente a obrigação legal de sua execução por período superior a 2 exercícios. A doutrina e a jurisprudência dos tribunais de contas são convergentes no sentido de que tal dispositivo alcança as criações ou ampliações de despesa e não a mera retomada de pagamentos já contemplados no ordenamento jurídico municipal e apenas temporariamente suspensos por força de norma federal emergencial. Não há, no presente projeto, fixação de nova obrigação, majoração de índices, reestruturação de carreira ou concessão de novo benefício. Há, tão somente, a autorização para que o Poder Executivo Municipal volte a honrar uma obrigação pré-existente que estava suspensa por determinação legal excepcional e que agora, com a revogação dessa determinação, deve ser normalizado. Esse entendimento é reforçado pela própria teleologia da Lei Complementar número 173/2020. A suspensão dos quinquênios foi medida de alívio financeiro extraordinário, adotada em contexto de calamidade pública, com prazo determinado de vigência. Seu caráter transitório e excepcional é incompatível com a interpretação de que, ao cessar a exceção, o retorno ao estado normal configuraria aumento de despesa, a exigir cumprimento das exigências do artigo 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal. 3. Da distinção entre efeitos prospectivos e retroativos. Importa esclarecer a distinção técnica entre as duas categorias de direitos que emergem do descongelamento. A. Direitos com fato gerador completado a partir de 12 de janeiro de 2026, objeto desse projeto. Servidores cujo interstício, computado o período de congelamento, se complete na data de publicação da Lei Complementar 226/2026 ou posteriormente. São os pagamentos de natureza prospectiva, objeto do presente projeto de lei. B. Direitos com fato gerador completado antes de 12 de janeiro de 2026, retroativos, objeto de lei futura. Servidores cujo interstício, computado o período congelado, tenha se completado em data anterior à publicação da Lei Complementar 226 de 2026. Esses valores serão objetos de estudo de impacto orçamentário e financeiro e de legislação específica posterior, nos termos do artigo 3º do presente projeto e do artigo 8º-A da Lei Complementar 173 de 2020,
e condiciona expressamente tais pagamentos à disponibilidade orçamentária própria do ente. 4. Da iniciativa legislativa e da conformidade formal. O presente projeto é de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo Municipal, nos termos do artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2, letra A, da Constituição Federal, aplicável por simetria ao âmbito municipal, uma vez que dispõe sobre o regime jurídico de servidores públicos, observa ainda as normas de técnica legislativa da Lei Complementar Federal número 95 de 1998, com ementa descritiva, articulação adequada e disposição final revogatória. 5. Conclusão. Diante do exposto, considerando o objetivo do projeto de lei colocado sob o crivo do Poder Legislativo Municipal, certo de que o mesmo receberá a necessária aquiescência de Vossa Excelência e de seus ilustres pares, submeto-o a exame e votação. José Oscar Ferraz, Prefeito Municipal de Guiricema. Vereador André, parecer da Comissão de Orçamento. Parecer da comissão é favorável. Parecer recebeu 3 votos favoráveis. Vereador Ronildo, parecer da Comissão de Legislação e Justiça. Parecer da comissão é favorável, senhor presidente. Parecer também recebeu 3 votos favoráveis. Projeto entra em discussão. Alguém deseja falar alguma coisa? Vereador Juninho Cabano. O que eu posso dizer aqui é que essa foi uma indicação que fizemos aí ao senhor prefeito aí, no dia 26 de fevereiro desse ano aqui na casa aqui, na leitura aqui, no plenário aqui, solicitamos que um esclarecimento sobre a aplicação dessa lei complementar 2026, de 226 de 2026, conhecida como a lei Descongela, né? E fico muito feliz aí que ela já foi atendida, encaminhada aí, né? E hoje o prefeito aí atendeu o pedido todo aí. E né, esse aí foi um pedido aí de vários servidores públicos aí, procurou vários vereadores aí da casa aí. E o prefeito atendeu esse pedido aí, quanto antes aí, né? Isso aí eu vejo como um passo muito importante da valorização dos servidores municipais, que tanto contribui, né, e continua contribuindo com a dedicação do nosso município aí. É só isso, senhor presidente. Quem mais? Podemos votar? O projeto ainda em discussão. Aqueles que aprovaram permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Gente, então no pequeno expediente, palavra livre. Não. Indicação. Doutor Bruno, faça a leitura para mim, por favor. Leitura da indicação número 17 de 2026. Excelentíssimos senhores vereadores, requeremos o envio da indicação em tela ao prefeito municipal de Guiricema, Sr. José Oscar Ferraz. Indica-se ao Poder Executivo Municipal a transformação da rodoviária municipal em ponto oficial de ônibus para embarque e desembarque de passageiros, permitindo a permanência dos veículos pelo prazo máximo de 15 minutos, exclusivamente nos horários previamente estabelecidos no cronograma das empresas de transporte. Fica ainda estabelecido que, fora dos horários programados para embarque e desembarque, os veículos deverão permanecer estacionados em um local apropriado e previamente definido pelo município. Justificativa. A presente indicação tem como objetivo organizar o fluxo de ônibus na área urbana, proporcionando maior segurança, comodidade e eficiência aos usuários do transporte coletivo intermunicipal e interestadual. Além disso, a medida contribuirá para evitar a permanência prolongada de veículos na rodoviária, garantindo melhor utilização do espaço público, redução de transtornos no trânsito e maior ordenamento do sistema de transporte municipal. Desde já agradecemos.
Sala das Sessões da Câmara Municipal de Guiricema, em 15 de maio de 2026, assinam Marcos Antônio Ribeiro Ferraz, Marinaldo Alves, Luimar de Batista Júnior, André Aparecido Ferreira, Ronildo José Toledo, Josimar de Oliveira da Silva, Leandro Rodrigues, Edson de Paiva Teixeira, José Teixeira Rodrigues Júnior. Aí é só para a gente estabelecer, porque a rodoviária ali, nós não temos uma rodoviária, na verdade, é um ponto de parada. E aqueles ônibus estacionados ali estão trazendo um transtorno tão grande esses dias, principalmente esses dias. Então, talvez não vão ter que fazer até um projeto de lei para isso, né? Mas hoje coube a indicação. O ofício, vou ler um ofício. Sim, será? Projeto de lei, o ofício número 11/2026 do IPREV. Assunto: envia resultado da avaliação autorial 2026, data de 21/5/2026. Excelentíssimo senhor presidente, com os nossos cordiais cumprimentos, e nessa ocasião apresentamos a Vossa Excelência para que tome ciência e leve ao conhecimento dos demais edis dessa Igreja Casa Legislativa o resultado da avaliação autorial 2026. Os dados dos servidores públicos municipais acampados pelo IPREV, que serviram de base para o presente estudo, data da competência de dezembro de 2025. Sem mais para o momento, apresentamos protesto de autoestima e distinta consideração e nos colocamos à disposição. Sandra Maria Xavier Gomes, diretora do IPREV. Quanto ao IPREV aqui, será feita a apresentação, me parece que no início de junho, agora o rapaz que elaborou o cálculo autorial aí da empresa vai trazer números para todos. E a Laís, assim que receber o arquivo, vai repassar para todos os vereadores para que vocês possam analisar e, se tiver alguma dúvida no dia da apresentação, apresentarem perguntas. Gente, já entrando no pequeno expediente, eu gostaria aqui de lamentar, né, o falecimento de uma ex-vereadora, a dona Margarida da Silva Toledo, vereadora por 3 mandatos nessa casa, honrou com muita dignidade o seu papel aqui na casa. Aliás, a gente está prevendo uma homenagem para as mulheres que foram vereadoras aqui na casa, somente 5. Então ela foi, me parece que a primeira a exercer o cargo de vereadora aqui em Guiricema. Então é motivo de orgulho dela ter pertencido a essa casa, ter ajudado o município, e lamentamos profundamente o falecimento dela e desejamos aí à família que Deus abençoe, conforte, console e que ela receba a herança eterna. Esse é o meu posicionamento. Algum outro vereador queira manifestar? Também, gente, já que falamos, não podemos esquecer também do irmão do vereador Edson, o João Batista, né? O João Tolé. Também estivemos poucos dias antes, né, Edson? Tentando resolver um probleminha dele, mas infelizmente ele partiu também. Uma pessoa boa, que deixou boas recordações em Guiricema, e transmito a você também, através de você, toda a família, os pêsames, os sentimentos, que Deus conforte e console todos vocês. Passa a palavra para os demais vereadores. Leandro. Boa noite a todos, boa noite, senhor presidente, demais novos edis, funcionários da casa, pessoas que nos assistem pelas redes sociais.
Quero aproveitar a reunião, agradecer ao prefeito que a indicação de número 15/2026 que eu fiz na última reunião, onde foi solicitado manutenção da ponte de madeira que dá acesso ao Morro do Cristo, a antiga Pinguela. Foi sanada na semana seguinte da solicitação. Então, desde já, meu muito obrigado. E de antemão também, deixar meu sentimento aos familiares da ex-vereadora Margarida, conhecida como Margarida Chiquito Toledo, né? Eu lembro que quando criança, um certo dia eu me deparei com a minha mãe, ela falou comigo que estava indo com a Margarida pedir voto de charrete. As coisas vão evoluindo, né? Então espero que Deus acolha a sua alma, que dê um bom lugar. E desde já presto minhas sinceras condolências aos familiares e amigos. Muito obrigado. Vem mais? Podemos encerrar? 2 minutinhos para pausa. A Laís encaminhou para o grupo aí a festa da Goiaba que vai acontecer no final de semana. Todos os vereadores são convidados aí. Dia 23 e 24 de maio. Início. No sábado. Dois minutinhos.
Então, passando à leitura da ata da 8ª reunião ordinária do ano de 2026 da Câmara Municipal de Gricema. Aos 21 de maio de 2026, às 19h08, no plenário da Câmara Municipal de Gricema, sob a presidência do vereador Marcos Antônio Ribeiro Ferraz, presidente da mesa diretora, foi aberta a 8ª reunião ordinária com o quórum regimental. O presidente convidou o senhor Bruno Vilas Boas Barcelos, procurador jurídico da Casa, para lavrar a presente ata. Reuniram-se ainda os seguintes membros da Casa Legislativa: André Aparecido Ferreira, Edson de Paiva Teixeira, José Teixeira Rodrigues Júnior, Josimar de Oliveira da Silva, Leandro Rodrigues, Luimar de Batista Júnior, Marinaldo Alves e Ronildo José Toledo. O presidente cumprimentou e agradeceu a todos pela presença, assim como aos que assistem pelas redes sociais, solicitando um minuto de silêncio para a realização da oração. Procedeu-se a leitura da pauta. Item 1. Leitura, discussão e votação do projeto de lei complementar número 14/2026, de autoria da mesa diretora da Câmara Municipal, na pessoa do seu presidente, que dispõe sobre a criação de gratificação pelo exercício das funções essenciais aos procedimentos de contratação pública no âmbito do Poder Legislativo Municipal, em atendimento à Lei Federal número 14.133, de 1º de abril de 2021, disciplina capacitação dos agentes públicos envolvidos nas contratações administrativas e da outras providências, aos ilustres vereadores para avaliação do projeto e posterior deliberação. 2. Leitura, discussão e votação do projeto de lei número 21/2026, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre a autorização do pagamento dos quinquênios e demais mecanismos equivalentes de quadro pessoal, cujos fatos geradores se completem a partir de 12 de janeiro de 2026, nos termos da Lei Complementar Federal número 226, de 12 de janeiro de 2026, e da outras providências. 3. Leitura da indicação número 17 de 2026, de autoria de todos os vereadores, que indica ao Poder Executivo Municipal a transformação da rodoviária municipal em ponto oficial de ônibus para embarque e desembarque de passageiros. 4. Palavra livre. Pequenos expedientes. Nesses termos, procedeu-se em seguida para a ordem do dia. Em seguida, o presidente ordenou a leitura, discussão e votação do projeto de lei complementar número 14/2026, sendo aprovada a leitura... Projeto de autoria da mesa diretora da Câmara, na pessoa de seu presidente, que dispõe sobre a criação de gratificação pelo exercício das funções essenciais aos procedimentos de contratação pública no âmbito do Poder Legislativo Municipal, em atendimento à Lei Federal número 14.133, de 1º de abril de 2021, disciplina capacitação dos agentes públicos envolvidos nas contratações administrativas e da outras providências. Na sequência, o vereador Cabana cumprimentou os membros da Casa e os espectadores das redes sociais, promovendo na sequência a leitura da íntegra do projeto de lei. Tomando a palavra, o procurador Bruno promoveu a leitura das justificativas. Em seguida, o vereador André Aparecido Ferreira, relator da Comissão de Orçamento, Fazenda e Patrimônio, entregou o parecer favorável com 3 votos favoráveis. Na sequência, o vereador Ronildo José Toledo, relator da Comissão de Legislação e Justiça, entregou o parecer favorável com 3 votos. O presidente Marcos Antônio Ribeiro Ferraz apresentou requerimento, nos termos do parágrafo 1º do artigo 101 do Regimento Interno, para discussão e votação em turno único da matéria de competência da lei complementar. O requerimento foi colocado em discussão. O requerimento foi aprovado por unanimidade. O vereador Juninho questionou quanto à existência da previsão dos cargos em lei prévia da Câmara, dentro da estrutura já consolidada dentro da Casa Legislativa, porém afirmando que vai votar a favor da aprovação do projeto em razão da necessidade de implementação dos cargos. O projeto foi seguido de votação nominal e aprovado por unanimidade. Leitura, discussão e votação do projeto de lei 21/2026. Projeto de autoria do chefe do Poder Executivo na pessoa do prefeito municipal, que dispõe sobre a autorização de pagamento dos quinquênios e demais mecanismos equivalentes de quadro pessoal cujos fatos geradores se completem a partir de 12 de janeiro de 2026, nos termos da Lei Complementar Federal número 226, de 12 de janeiro de 2026 e da outras providências. Na sequência, o vereador Cabana promoveu a leitura da íntegra do projeto de lei. Tomando a palavra, o procurador Bruno promoveu a leitura das justificativas. Em seguida, o vereador André Aparecido Ferreira, relator da Comissão de Orçamento, Fazenda e Patrimônio, entregou o parecer favorável por unanimidade, porém com apontamentos e sugestões de melhorias na fundamentação da proposta, especialmente quanto aos impactos orçamentários, seja prospectivos, seja retroativos,
apontamentos dirigidos ao Poder Executivo para providências e tratativas. Na sequência, o vereador Ronildo José Toledo, relator da Comissão de Legislação e Justiça, entregou parecer favorável por unanimidade, também com apontamentos e sugestões de melhorias no texto da lei endereçados ao Poder Executivo para eventuais providências de emendas e demais tratativas necessárias. O vereador Cabana passou a informar que foi uma demanda de vários servidores públicos, ficando feliz pelo atendimento à demanda dos servidores municipais. O projeto foi seguido de votação nominal e aprovado por unanimidade. Após a continuidade aos trabalhos, o Procurador-Geral Bruno realizou a leitura de indicação número 17 de 2026, de autoria de todos os vereadores, que propôs: indica ao Poder Executivo Municipal a transformação da rodoviária municipal em ponto oficial de ônibus para embarque e desembarque de passageiros, né, e continua o texto. Após, seguindo a ordem do dia, nos pequenos expedientes, o presidente informou sobre o ofício 011-2026 e prévio, apresentando o resultado atuarial da entidade para a competência de dezembro de 2025, informando que virá um servidor técnico para apresentar as condições. O presidente mencionou o falecimento da senhora Margarida da Silva Toledo, vereadora por 3 mandatos na casa, honrado com seu desempenho na casa, sendo inclusive a primeira mulher a exercer tal função na Câmara Municipal, lamentando muito a perda dessa notável figura pública. O presidente ainda informa sobre o falecimento do senhor João Batista, lamentando a morte e desejando paz à família. Após o vereador Leandro, tomando a palavra, agradece a iniciativa do prefeito municipal pelas providências na recuperação da Ponte do Cristo. Lamentou ainda pela morte da vereadora Margarida, lembrando de passagens de sua infância com a vereadora. Após, o presidente informou que a palavra está livre para considerações finais dos vereadores. O presidente, tomando a palavra, repassa o convite à festa da Goiaba, que ocorrerá entre os dias 23 e 24 de maio de 2026. Não houve mais considerações. Nada mais havendo, o presidente Marcos Antônio Ribeiro Ferraz encerrou a presente reunião, às horas. Para constar, eu, Bruno Vilas Boas Barcelos, procurador jurídico da Casa, lavro a presente ata, que vai devidamente assinado nos termos regimentais após aprovada por unanimidade em plenário no dia 21 de maio de 2026. A ata entra em discussão. Quem mais quer? Quem mais? O vereador Juninho questionou quanto à existência da previsão dos cargos em lei prévia da Câmara dentro da estrutura já consolidada dentro da Casa Legislativa, porém afirmando que vai votar a favor da aprovação do projeto em razão da necessidade da implementação dos cargos. Tá. Leandro. Doutor Bruno, você falou que a votação foi nominal, ela foi visual contraste, né? Vou proceder à adequação. Informação. Tendo aprovado.
Mais alguma? A ata entra em discussão. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Ata aprovada por unanimidade. Próxima reunião no dia 11/6/2026. Boa noite a todos. Muito obrigado.